Vamos fazer um teste aqui, eu e você meio que aqui quietinho num canto. O que eu quero falar é o seguinte, você é grupo de risco? Grupo de risco para essa pandemia, tá vendo toda essa mortalidade, esse número de mortes muito triste o que está acontecendo no nosso país. Eu sou médico, eu trabalho com medicina, sou formado há 35 anos. Nós estamos passando por uma pandemia onde existe um vírus. Pega um vírus. Esse vírus, ele tem uma capacidade, um poder de ataque, isto é, como todos os vírus e bactérias têm. A gente chama até de virulência, isso é a capacidade de ataque dele, a capacidade de causar dano. Será que a letalidade desse vírus é tão alta assim? Já vamos chegar lá, presta atenção, vamos tentar construir esse raciocínio juntos aqui. O fato é que existe um vírus que veio lá do Oriente, não importa, outra vez veio da Arábia, outra vez veio não sei, sempre virá, e o próximo virá também de algum lugar, e nós vamos ter uma epidemia, uma pandemia, se pegar o mundo inteiro, ok? Vamos lá, vamos direto ao que interessa. O vírus tem um poder, chama-se virulência. Ele pode nos machucar de duas maneiras, ou porque ele de fato é muito forte, isto é, ou ele é muito forte em capacidade de gerar dano, ou ele é muito forte em carga viral, isto é, a quantidade de vírus que nos ataca é muito grande. Geralmente os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que estão ligadas direto com as pessoas que estão sob ataque do vírus nos hospitais, as que estão doentes, esses médicos, por maior proteção que tenha, eles recebem constantemente uma carga viral cada vez maior, e esse vírus chega um momento, ultrapassa a capacidade de defesa nossa, do nosso próprio corpo. Muito bem. Então, existe a força do vírus, existe, por outro lado, a nossa capacidade de defesa. Qualquer vírus, organismo que entra no nosso corpo, penetra no nosso corpo, ele penetra para sobreviver, para tentar fazer alguma coisa lá dentro, e aí que ele causa doença se a força dele for grande, ou, pelo outro lado, de onde eu quero chegar, se nós formos mais fracos que ele. Em que situação que nós somos mais fracos que ele? Basta pegar os grupos de risco, pessoas que estão doentes, hipertensos, obesidade. A gente fala dos idosos, mas idosos nem necessariamente. É que geralmente os idosos têm pressão alta, estão obesos, estão fracos, estão com uma má alimentação, estão inflamados. Isto é, os diabéticos também, o diabético insulino dependente ou não. Enfim, são pessoas que têm um nível de insuficiência de defesa. Então nós temos, por um lado, a força de um vírus e, por outro lado, a fragilidade humana de alguns grupos humanos. Por quê? Veja bem, sabe aquele gráfico que mostra lá a mortalidade, em qual faixa etária que acontece e por que acontece? O que mais mata são patologias cardíacas, diabetes e obesidade. Mesmo pacientes, pessoas mais jovens, quando acometidas pelo vírus, as que vêm morrendo nas UTIs com dificuldade, geralmente estão obesas ou com uma outra condição crônica que não está dando conta de suportar o ataque do vírus. Mas presta atenção naquele gráfico, como eu te falei, a grande faixa de mortalidade está nas idades mais elevadas, acima de 50, 55 ou 60 anos, e nas pessoas portadoras dessas doenças. Se você olhar para baixo, isto é, as pessoas com menor idade, claro que moram aqui na esquina, moram conhecido de alguém que ninguém acha até um porquê, porque medicina é assim, existem as variantes do normal ou as variantes do que seria esperado para aquela situação. Então tira essa situação, olhe só para aquele gráfico. Não morre criança, não morre adolescente, não morre jovem, não morre adulto saudável. Então, veja bem, o vírus continua o mesmo, a virulência dele, a capacidade de agressão dele continua a mesma. Imagine agora um país hipotético no qual esse vírus vai chegar e você só tem esta população, isto é, não existe aqueles agrupamentos de mais idade com fragilidades provocadas por doenças inflamatórias, por essas doenças crônico-degenerativas. Você iria olhar o gráfico de mortalidade, não ia ver ninguém quase morto, isto é, o vírus tem baixa letalidade para esta população. Onde é que eu quero chegar? Eu tenho que atacar o vírus? Sim, distanciamento, máscara, isolamento dos grupos de risco, tudo certo. Mas é só o vírus que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com uma vacina para esse vírus? Eu tenho minhas dúvidas.
talvez eu devesse focar na raiz do problema, que para mim é a obesidade, hipertensão arterial, é o diabetes. Claro que você não vai curar diabetes do dia para a noite de alguém, mas você pode equilibrar a carga glicêmica dessas pessoas. Você pode fazer uma dieta, veja, nós já estamos há mais de 6 meses com esse vírus por aqui causando dano. Por que não há uma concentração da saúde em cima, ao invés de deixar os grupos de risco presos em casa, sem tomar sol, sem poder caminhar, sem poder fazer nada, recebendo um medo terrível das mídias, tá todo mundo apavorado e comendo bolo em casa todo dia. Isto é, nós estamos aumentando a nossa incapacidade de defesa. Então, se o vírus entra na nossa casa, porque ele vai entrar de uma maneira ou de outra, o que vai acontecer? Ele vai nos lesar. Ele vai lesar as pessoas chamadas do grupo de risco. Agora, tem pessoas, por exemplo, diabéticos, que usam até uma maquininha para verificar a glicose, a glicemia, isto é, a carga de açúcar no corpo dele bonitinha, e ele acha que está controlado, porque ele faz a medicação correta, ele faz insulina do modo correto, porém, se você for ver o gráfico de glicemia dessas pessoas, está completamente alterado, as pessoas estão inflamadas, isto é, controla a tua pressão arterial como atividade física, sol, boa alimentação, bom humor. Quer dizer, vamos ter uma campanha tremenda para que as pessoas que estão no grupo de risco, mesmo que ali elas permaneçam, que elas continuem de certa forma hipertensas ou diabéticas ou até um pouco obesas, veja, o obeso que faz atividade física comprovadamente é mais saudável que o magro que não faz atividade física. Por que nós não fizemos uma campanha tremenda, gigante, para a saúde das pessoas, para que a nossa força aumentasse, para que a força do vírus, que é a mesma comparada com a nossa, estivesse no mínimo em equilíbrio? Isto é, a nossa chance de, em contato com esse vírus, conseguir produzir anticorpos, uma imunidade com anticorpos ou uma imunidade celular, fosse muito maior. Então, eu estou gravando esse vídeo para você, falei desde o começo, quase que uma coisa meio escondida, pode ser que você não concorde, que concorde, não sei. Para mim, o vírus é muito pouco letal, basta ele entrar num país que não houvesse esses grupos de risco. Deus falar, isso é impossível. Veja, o JAMA, que é um dos jornais americanos mais importantes em termos de medicina, avaliando lá no começo da pandemia os casos na Itália que estava acontecendo, o que chamou a atenção deles é o seguinte, espera um pouquinho, está morrendo pessoas com muita idade e altamente doentes, pessoas que basicamente o vírus encosta nele, eles caem num precipício. Isto é, qual é a letalidade real desse vírus? Será que ele é tão poderoso assim? Por que ele pega uma criança, um jovem? A maioria, 83% das pessoas nem sintomas vão ter, algumas vão ter alguns sintomas de gripe normal, gripe, aquela gripe que ninguém tinha medo até então, só que este vírus, especificamente, quando ele entra num corpo inflamado, ele fica animado, ele fica feliz, então você tem uma parte da doença que é de replicação viral e uma segunda parte inflamatória que muitas vezes nem depende mais do vírus, a doença não é nem o vírus mais, a doença é a autoagressão provocada pelo próprio organismo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Vamos cuidar da saúde? Atividade física, sol, boa alimentação, bom humor, para de ouvir notícia ruim, para de ser tão pessimista. E vamos todos seguir cada vez mais felizes. Deixa o vírus, ele vai passar e não vai demorar, vai passar rápido. Mas quanto mais saúde você tiver, quanto menos tortas e bolos e receitas novas todos os dias, mais chance você ter sair legal dessa. Você, eu e todos nós. Vamos fazer isso para a nossa população? Porque, veja bem, o vírus vai passar, mas essa pessoa diabética e essa pessoa com problema de hipertensão arterial, daqui a pouco vai morrer de infarto, vai ter que amputar o pé diabético, vai ter outras complicações graves. Nós estamos morrendo não por causa de um vírus, nós estamos morrendo por nossas escolhas de hábitos e qualidade de vida.